Este podcast está disponível no Spotify e YouTube Music e é um oferecimento de Cisagro, inteligência e tecnologia para o agronegócio. Sabe, é muito curioso. Geralmente, quando a gente abre um aplicativo de mapas no celular para achar um endereço ou planejar uma rota, existe essa expectativa meio que automática de literalidade, né? Com certeza, a gente olha para a tela e assume que o mundo é exatamente aquilo ali. Exato. É como se fosse uma janela de avião. Você vê aquela linha cinza da rua, a mancha verde que é o parque da cidade, a curvinha azul do rio e pronto. O cérebro simplesmente aceita a imagem. Mas a verdade é que essa é uma ilusão muito bem construída e super reconfortante. Nós somos seres visuais, sabe? A gente gosta do que é tangível. Gostamos de desenhos que imitam a nossa visão e nos dão essa sensação de controle absoluto sobre o espaço ao redor. Só que aí a gente dá um passo para trás e tenta entender os bastidores e a cabeça explode. Quando mergulhamos na ciência do geoprocessamento, fica claro que aquela imagem bonitinha não tem nada de desenho feito à mão. Longe disso. É matemática pura rodando em segundo plano. Pois é. A matemática funciona como uma ponte de tradução. É ela que converte toda aquela poeira, a água, o relevo caótico do mundo físico numa linguagem binária, limpa e estruturada. Se não fosse essa matemática, o computador não enxergaria uma montanha. Ele não veria absolutamente nada. E essa analogia da ponte de tradução é tipo o coração do que o geoprocessamento faz. Porque o mundo real é infinitamente complexo, tridimensional, cheio de variáveis mudando o tempo todo. E a matemática nos dá essa lente para filtrar o ruído, sabe? Para conseguir organizar essa realidade física bruta para os sistemas computacionais. E é exatamente por isso que a nossa imersão de hoje vai focar nessa base tecnológica. O material que vamos analisar é a unidade 3, focada exclusivamente na aplicação da matemática no geoprocessamento. Um material denso, mas muito revelador. Muito. A nossa missão aqui é desmistificar como teorias matemáticas super abstratas como conjuntos, estatística e geometria geométrica deixam a lousa da sala de aula e viram as tecnologias que a gente usa para tudo, desde demarcar terras até prever desmatamento. E vale lembrar a nossa regra de ouro de sempre: zero jargões sem uma explicação real. A gente precisa tirar a matemática desse pedestal intocável e mostrar o impacto dela. Com certeza, porque aqueles cálculos que parecem uma tortura no ensino médio são os mesmos que decidem onde uma cidade pode crescer sem alagar, né? Então, ok, vamos destrinchar isso começando pelo tópico 1 da nossa fonte. Que trata da lógica dos conjuntos e organização espacial. Isso, porque para mapear o mundo, primeiro a gente precisa agrupar as coisas. E o texto base vai fundo nas operações de conjuntos matemáticos e começa lá na base. Conjuntos numéricos, naturais, inteiros, reais. A fundação de tudo, né? A matemática estabelece que os conjuntos reúnem elementos com características em comum. Temos os naturais, do zero ao infinito, os inteiros, que trazem os negativos para o jogo. Os racionais com as frações. Exato, e os irracionais com seus decimais infinitos, além dos reais, que abraçam tudo isso. E, claro, os números complexos, que são essenciais para o espaço porque envolvem pares. Os famosos eixos x e y das coordenadas, certo? Perfeito. É a partir dessa lógica que a gente consegue dar um endereço numérico para qualquer ponto no planeta. Na teoria é lindo, mas eu fico pensando em como isso se traduz no espaço físico. Tipo, se a gente imaginar o planejamento de uma cidade, podemos ter um conjunto com os dados de todas as áreas com risco de enchente. Vamos chamar de conjunto A. Certo, o mapa de áreas inundáveis. E aí a gente tem uma outra camada, o conjunto B, que mapeia apenas os loteamentos urbanos irregulares, aquelas ocupações mais precárias. Essa é uma aplicação clássica e perfeita. Imagine um sistema de informação geográfica, um SIG, processando isso. Se a prefeitura precisa descobrir as áreas de maior risco humano numa tempestade, ela não manda fiscais rodarem a cidade inteira. Seria impossível, né? Demoraria meses. Exato. O software usa uma operação matemática simples de conjuntos, a intersecção. Ele cruza o conjunto A de enchentes
com o conjunto B de loteamentos. É como se a gente usasse aqueles filtros sobrepostos numa busca de internet, só que aplicados ao espaço físico real. É a lógica booleana operando. A intersecção extrai cirurgicamente apenas os polígonos, ou seja, as áreas que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo, isolando o problema crítico na tela. E as fontes também citam a união, que soma os dados, e a diferença, que subtrai um do outro para achar áreas exclusivas. Sim, e os algoritmos fazem esses cruzamentos bilhões de vezes por segundo nos bastidores. Mas aí, lendo o material, eu me deparei com um obstáculo físico. Porque o papel aceita tudo, a tela do computador também aceita tudo. A matemática diz que a linha da propriedade cruza com a linha da outra propriedade num ponto perfeito, com coordenadas x e y exatas. A famosa perfeição teórica. Só que a natureza é caótica, né? O que acontece quando a matemática diz o limite da fazenda é aqui, mas esse aqui cai no meio de um rio gigante, violento, ou num pântano impossível de entrar? Nenhum topógrafo vai lá fincar um marco de concreto na água. Para resolver essa barreira imposta pela natureza. As fontes detalham muito as normas técnicas do INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Para o georreferenciamento de imóveis rurais, né? Isso mesmo. Para lidar com essa impossibilidade de acesso físico, eles adotaram a figura do vértice virtual. Vértice virtual. Sabe que isso soa como um conceito de filme de ficção científica perdido no meio do direito agrário? Mas resolve um problema prático gigantesco. Um vértice, na geometria, é o ponto de encontro de duas retas. O padrão seria ir lá, colocar um marco de ferro e gravar a coordenada no GPS. Mas, como você falou, se cai num brejo fundo ou no meio do rio Amazonas... Ninguém vai lá materializar o ponto. Impossível. Então, na impossibilidade física, cria-se esse limite apenas dentro do software, usando interseção de retas no geoprocessamento. Ferramentas como o QGIS. Tá, mas como eles garantem que esse ponto no software é o certo? Se ninguém foi lá medir... Eles usam a matemática a partir de pontos seguros. Os topógrafos registram coordenadas físicas em terra firme, nas duas margens do rio, por exemplo. Aí eles traçam as retas baseadas nessas coordenadas reais. O sistema calcula o ponto exato onde essas retas se cruzariam sobre a água. Caramba! E isso tem validade legal? Validade legal absoluta. O ponto virtual matemático define o limite da propriedade. Ninguém pisou lá, não existe um prego fincado, mas a matemática garante que o ponto existe. Fiquei impressionado com isso. Propriedades reais que produzem toneladas de alimentos e valem milhões, dependendo de limites puramente matemáticos flutuando sobre um pântano. É o poder da abstração aplicada à posse da Terra. Só que isso levanta uma bandeira vermelha para mim, sobre confiabilidade, sabe? Porque se a gente precisa operar em ambientes assim e criar vértices virtuais, o dado coletado na margem tem que ser perfeito. Se o dado for ruim, a reta sai torta e o ponto na água vai parar no lugar errado. Exatamente por isso que o tópico 2 da nossa fonte foca pesado em estatística, porque validar os dados é onde a mágica acontece de verdade. Depois que a gente coleta as coordenadas, precisamos confirmar se elas refletem o mundo real. E aí entra a estrela do tópico 2, o desvio padrão. Ele mesmo. Junto com a variância, são as medidas de dispersão mais importantes do geoprocessamento. Olha, desvio padrão costuma ser aquele termo que dá calafrios em quem lembra das aulas de matemática. Mas vamos trazer para o nosso mundo palpável. O que o desvio padrão realmente conta para nós quando estamos mapeando algo? E um conjunto de dados em relação à média geral. Ele confessa se a sua informação é sólida ou se é uma bagunça cheia de anomalias. Então, se o desvio for baixo... Se for baixo, os dados estão todos agrupadinhos perto da média. É um padrão confiável. Agora, se for muito alto, os dados estão completamente espalhados, cheios de extremos, alta incerteza. Vou fazer o papel de advogado do diabo aqui, baseado no que li no texto. A fórmula do desvio padrão é um monstro. Tem que achar média, subtrair cada valor, elevar ao quadrado, calcular a variância, somar, tirar a raiz quadrada... Manualmente dá trabalho. Muito. Então, por que a gente simplesmente não usa amplitude? É só pegar um maior valor, subtrair o menor e pronto. A gente tem a distância entre os extremos. Muito mais fácil. Essa provocação é ótima.
Mas a amplitude é uma armadilha. Ela esconde o que está acontecendo no miolo dos dados. Como assim? Imagina duas áreas onde a gente mediu a temperatura. Na área A, quase todas as medições deram 25 graus, super estável. Mas teve um erro lá que deu 10 e outro que deu 30. A amplitude aí é 20, certo? Certo. 30 menos 10. Certo. Na área B, a temperatura variou loucamente o dia todo. Deu 10, 15, 20, 28 e 30. A amplitude também é 20. Ah, entendi. A distância entre o mínimo e o máximo é igual nas duas, mas o comportamento interno é totalmente diferente. Exato. A área A é super consistente, só teve 2 sustos. A área B é uma montanha russa. A amplitude te deixa cego para esse caos. O desvio padrão é brilhante porque, para ser calculado, a fórmula é obrigada a consultar a opinião de cada um dos valores. Nenhuma informação fica de fora. E aqui que a coisa fica realmente interessante. As fontes detalham como isso valida as tecnologias que estão no nosso bolso agora mesmo, como o GPS, aquele pontinho azul no celular. Parece mágico, né? Mas é pura estatística em tempo real. É, o pontinho azul parece tão seguro de si, mas na verdade ele está suando para calcular incertezas, não é? Muito. Pensa que o sinal do satélite desce do espaço e sofre todo tipo de interferência. Rebate na ionosfera, atravessa nuvem carregada, bate em prédio de vidro. Quando chega na sua antena, não é uma leitura perfeita. São várias leituras meio distorcidas. Isso. O celular tira dezenas de amostras rapidamente e calcula em milissegundos o desvio padrão desse ruído todo para tentar adivinhar onde é o verdadeiro centro. Aquele círculo azul transparente ao redor do seu ponto no mapa. Aham. Aquilo é a margem de erro revelada pelo desvio padrão. Se o círculo tá grande, o desvio tá alto e o GPS tá confuso. Sensacional. E saindo do celular, tem um exemplo na fonte sobre a bacia hidrográfica do rio Pissarras, que eu achei incrível. Envolve recursos hídricos. Ah, esse estudo sobre a precipitação é um ótimo exemplo da aplicação prática. Eles queriam entender o comportamento das chuvas para prever inundações e perdas agrícolas. E não pegaram a chuva de um mês, analisaram décadas. E descobriram que a média de chuvas nos anos 2000 era de uns 1.686 milímetros anuais, mas com um desvio padrão de mais de 500 milímetros. E isso muda o jogo todo para o planejamento, porque estabelece o que é o normal elástico daquela região. Exatamente. Com esse desvio histórico na mão, se começar a chover muito além dessa margem numa semana, os gestores não precisam esperar o rio subir para saber que vai dar problema. O sistema já dispara um alerta vermelho baseado na estatística. É a anomalia sendo detectada antes do desastre. Fiquei encantado em ver como essa estatística conta histórias. O material também fala do cultivo de batata em Minas Gerais, a tal da bataticultura. É muito curioso como uma fórmula narra 40 anos de história econômica, né? Esse caso ilustra muito bem a dispersão espacial. Eles pegaram dados de 1960 até 2008. No começo, a produção de batata pipocava de forma meio caótica pelo estado todo. Mudava de lugar, os agricultores eram quase nômades. O desvio padrão espacial era altíssimo. Tudo espalhado. Mas aí nos anos 80 e 90, algo muda. A média de produção continuou crescendo, mas o desvio padrão despencou drasticamente. O que significa que as fazendas pararam de pipocar e se juntaram. A fórmula desenhou a transição histórica do setor agrícola. Incrível! Então, recapitulando até aqui, temos limites calculados com geometria nos vértices virtuais e validamos padrões no espaço com o desvio padrão. Mas como toda essa montanha de equações entra de fato na máquina para virar um mapa visual útil? Isso nos leva ao tópico 3, o coração tecnológico de tudo. O Sistema de Informação Geográfica, o nosso famoso SIG. Que as fontes deixam claro, não é só um programinha de ver imagens, é um banco de dados espacial gigantesco. E ele divide o mundo em 2 grandes formatos, os dados vetoriais e os dados matriciais, os rasterizados. Ou só raster, como o pessoal costuma chamar. Vamos separar bem os dois porque as fontes batem muito nessa diferença. Os dados vetoriais lidam com pontos, linhas e polígonos. E o texto menciona bastante a topologia.
Como a gente explica isso para quem está acompanhando sem usar jargão complicado? Pensa na topologia como as regras de vizinhança. Se você desenha o limite de uma cidade ou uma estrada com dados vetoriais, não é só um traço burro na tela. O computador entende a lógica ali. Ele sabe quem é vizinho de quem. Isso. A topologia ensina ao sistema que a rodovia X cruza exatamente o rio Y, ou que a fazenda do João divide um muro idêntico com a fazenda da Maria. Eles não se sobrepõem por acidente. O vetor foca nessas conexões matemáticas, ocupando bem pouca memória. O que é perfeito para cadastro urbano. Ruas, mapas políticos, né? Sim, coisas com limites bem definidos. É aí que entra o dado matricial, o raster. Exatamente. A lógica muda completamente. O espaço é fatiado numa grade, como se fosse um papel quadriculado infinito. E cada quadradinho dessa grade é um pixel. E aqui a gente tem que quebrar um paradigma forte. Porque no geoprocessamento, o pixel não é só um pontinho colorido que forma uma foto no Instagram. Não é só RGB. Não, o pixel é um container de informação. Ele carrega valores físicos e matemáticos muito pesados sobre aquele pedaço de chão. O material foca bastante numa palavra-chave aqui: reflectância. Como que esse container do pixel enche de informação quando um satélite tira uma foto? Quando o sensor lá no espaço aponta para a Terra, ele não enxerga cores como os nossos olhos. Ele mede a intensidade da onda eletromagnética que as coisas estão refletindo. O quanto a árvore rebate da luz do sol, por exemplo. Exatamente. Isso é a reflectância. O sensor capta essa energia e converte num valor numérico matemático. E é esse número que vai morar dentro daquele pixel específico na matriz. Então, quando o analista olha a imagem de uma plantação no SIG, ele não está vendo uma foto bonitinha. Ele está encarando uma planilha gigante de números que representam energia invisível a olho nu. Uma assinatura espectral. Cada material no planeta tem uma. E a aplicação prática disso é brutal. O texto menciona diagnóstico de doenças em safras. Como o satélite sabe que a planta está doente antes do agricultor que está lá no trator? Porque quando uma praga ataca, a estrutura celular da folha sofre danos muito antes dela ficar amarela ou murchar. Para o olho humano, tá tudo verde, mas na frequência do infravermelho, a reflectância cai na hora. O satélite percebe a queda de energia no número do pixel. Perfeito. A matemática acusa a mudança de energia, o sistema alerta e o produtor consegue isolar a praga semanas antes dela destruir a safra visivelmente. Se a gente conectar isso com um cenário maior, o poder de diagnóstico disso é absurdo. Mas as fontes vão ainda mais longe. O ápice do geoprocessamento no tópico 3 são os modelos matemáticos empíricos. A gente não fica só olhando o presente ou o passado, a gente prevê o futuro espacial. Esse é o santo graal do geoprocessamento, a modelagem preditiva. Como que o modelo junta a estrada de vetor com o pixel de raster para descobrir o que vai acontecer no ano que vem na floresta? É fascinante. Imagine um modelo focado no desmatamento. Ele insere a linha vetorial de uma estrada nova sendo construída e cruza isso com a matriz de pixels da floresta ao redor. Certo. O algoritmo começa a mastigar o histórico de dados. Ele nota um padrão estatístico. Toda vez que a estrada avança 5 km, a reflectância dos pixels verdes nas bordas despenca num raio de 10 km nos meses seguintes. Ou seja, madeira no chão. Sim, e baseado nessa equação de causa e efeito, o modelo projeta isso para o futuro. Ele gera um mapa colorido mostrando probabilidade. Ele pinta de vermelho os pixels de floresta intacta que tem, matematicamente, 85% de chance de desaparecerem nos próximos 5 anos. É assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. A gente começou lá atrás, desenhando rio em papel vegetal, e hoje temos softwares analisando a energia invisível das plantas e combinando isso com um desvio padrão das estradas para prever onde o próximo crime ambiental vai acontecer. E permitindo que o poder público haja antes de acontecer, né? Exato. E isso nos traz para o fechamento natural dessa nossa imersão de hoje, que foi densa. Recapitulando o nosso mergulho, a gente viu que os números organizados em conjuntos lógicos permitem criar aqueles vértices virtuais e resolver barreiras geográficas em rios intransitáveis. Validamos também que o desvio padrão não é um castigo do ensino médio, mas a ferramenta que lida com o caos do GPS e desvenda os padrões de chuva e agricultura. Sem dúvida.
E por fim, entendemos como a energia eletromagnética vira matrizes de números dentro dos pixels, permitindo que a matemática preveja o futuro do espaço físico através dos modelos empíricos. O maior aprendizado disso tudo é perceber que a infraestrutura que move o mundo de hoje, seja a logística de uma entrega rápida no seu portão, o planejamento da prefeitura ou o combate ao desmatamento, depende visceralmente de equações de geometria, álgebra e estatística rodando silenciosamente 24 horas por dia. Então, o que tudo isso significa para a gente? A própria fonte deixa uma provocação importante. O Banco de Dados Espacial, o SIG, ele não é um espelho mágico perfeito. Nem de longe. Ele é um modelo. Exato. Ele é um modelo que tem limites, simplificações. A matemática tenta organizar, ela aproxima e antecipa, mas a natureza física real tem um nível de caos incalculável. Da próxima vez que abrirmos um aplicativo de mapa com aquela interface linda e fluida, vale a pena pensar até que ponto o mundo que estamos vendo na tela é a realidade física, bruta e imperfeita da Terra. E até que ponto é só a probabilidade matemática mais sedutora que um software conseguiu renderizar? Fica essa reflexão para todo mundo. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise profunda dos bastidores do nosso mundo. Até a próxima. Este podcast está disponível no Spotify e YouTube Music e é um oferecimento de Cisagron, inteligência e tecnologia para o agronegócio.